A paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Estão conseguindo ler a Bíblia, orar? Como está a sua vida com Deus? Me conte. Para vocês que estão orando por esse momento, eu quero agradecer, porque esse momento é do Senhor, onde Deus me chamou e chamou a você, para estarmos juntos aqui, no momento de aprendizado, onde o Espírito Santo ele tem trazido a sabedoria, o discernimento, e ele tem escolhido soldados para ensinar e posicionar. O nosso livro de hoje é o livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 40, que diz assim: E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, graça nós te damos por esse momento tão especial que o Senhor nos reserva para estar lendo na Tua Palavra e aprendendo de Ti. Ó Senhor Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor nos chama a esse novo tempo, onde o Senhor nos quer nos ensinar, nos posicionar como soldados de Cristo. Ó Senhor, estamos aqui, Senhor. Faz o Teu querer em nossas vidas. Que os nossos corações estejam abertos para receber do Senhor a palavra, Senhor Deus. E nela, Senhor Deus, possamos meditar dia e noite e obedecê-la, Pai, fielmente. Em nome de Jesus. Que todo espírito que se opõe à Tua vontade seja paralisado agora pelo poder que é no nome de Jesus. Abra o céu, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Que anjos, Pai, possam descer, Senhor Deus, nos trazendo, Pai, bênçãos, Senhor Deus, sem medida, nos trazendo, Senhor Deus, tudo aquilo que precisamos nesse momento, porque só o Senhor sabe como estamos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós já te agradecemos e te pedimos. Amém. Amém? Esse capítulo 26, a partir do versículo 36, é onde Jesus, ele chega a um lugar chamado Getsêmani e diz para os seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E Jesus pede para que eles possam estar ali assentados enquanto ele está lá orando. Mas quando ele volta, ele acha os seus discípulos fazendo o quê? Adormecidos. Será que tem acontecido isso comigo e com você? Será que o Senhor está chamando a mim e a você agora? E como que está o nosso estado? Nós estamos de qual jeito podemos dizer para Jesus agora? Porque Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração. E Ele diz assim, ó, para Pedro: Então nenhuma hora pudesse vigiar comigo? Jesus estava chamando eles para poder vigiar. Porque Ele diz assim, ó, no versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós estamos aprendendo o tempo todo aqui a orar com perseverança. A orar sem cessar. A orar em todo o tempo. Sem adormecer. O que tem trazido o adormecimento para as nossas vidas? Será que podemos fazer uma reflexão agora e falar com o Senhor? Senhor, o que tem feito com que eu me perca? O que tem feito com que minha carne esteja tão fraca ao ponto de eu não perceber o que está acontecendo ao mundo em redor? Porque a palavra de Deus diz lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 10, que a armadura de Deus
que diz, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas nós vamos somente conseguir lutar e vencer quando estivermos fortalecidos, quando estivermos com o nosso espírito forte. Porque se a nossa carne, estamos passando o nosso dia inteiro, e o que nós estamos fazendo? Alimentando a nossa carne. Se a nossa carne estiver mais forte que o nosso espírito, nós vamos perder essa luta, infelizmente. E será que é isso que está nos adormecendo? Às vezes passamos o dia todo com os nossos compromissos, e Deus fala comigo e com você hoje o meu compromisso. E o compromisso que eu tenho contigo. E o compromisso que você tem comigo. Porque a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele fala assim, ó, então nem uma hora pudeste vigiar comigo. Às vezes a gente passa tão pouco tempo lendo a Bíblia, orando e passando tão mais tempo vendo outros tipos, outras coisas. Deus nos chama hoje. Ele não quer, vou falar de novo, Ele não quer a mim por você pela metade. Ele quer por inteiro. Ele não quer um soldado fraco. Ele quer um soldado valente. Estamos aqui numa escola, um ensinamento. A escola onde o Senhor preparou para nos ensinar a se posicionar como soldado de Cristo, a orar com perseverança, a orar a palavra, a estar forte, a estar resistentes contra as ciladas de Satanás, contra os dardos inflamados do maligno. Mas se eu e você negligenciarmos e achar que não tem nada a ver, nós estamos aqui no mundo. Você só está no mundo, mas você não é do mundo. Procure entender isso. Na palavra de Deus também diz, lá em Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 ao 13, conta a história, Jesus conta a parábola das 10 virgens, comparando ao reino do céu, semelhante a quem? As 10 virgens. Que as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes, elas levaram as lâmpadas e os azeites. Só que o esposo estava demorando muito a chegar. E elas adormeceram. E à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo. Então elas saíram ao encontro dele. Todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mas as prudentes, elas conseguiram o encontro do noivo com as suas lamparinas acesas. Mas as loucas não. E elas pediram emprestado, as prudentes. E as prudentes falaram assim, não tem como ficar um pouco para mim e ficar um pouco para você, porque não vai ter nem para mim nem para você. Vai, sai, vê se vocês compram. E elas foram, mas quando elas voltaram, o noivo já tinha vindo. Que nós possamos ser como as virgens prudentes, não como as loucas. Estou vivendo a minha vida, os meus próprios interesses aqui nessa terra. Sim, você está na terra. Você tem que fazer as coisas que você precisa fazer aqui. Mas buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Qual é o compromisso que você tem com o Senhor? O que você está colocando no horário do Senhor? O que você tem colocado no horário que você deveria estar com Deus?
Deus chama a mim e a você hoje a um posicionamento, a um alerta de que Ele está vindo. E Ele está posicionando a mim e você como soldado de Cristo, revestidas da armadura de Deus, para que na hora que Ele chegar, Ele possa dizer: vem, minhas filhas, eu vim buscar vocês, e a gente dizer: eis-me aqui, estamos preparadas. Em nome de Jesus, minha irmã e meu irmão. Esteja preparados. Em nome de Jesus. Como diz Efésios 6, a partir do versículo 10. Com a capacete da salvação. Com o escudo da fé. Com as sandálias da preparação do evangelho da paz. Com a couraça da justiça e com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz, continua dizendo lá no versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sabe que a nossa carne é fraca. Mas Ele diz aqui, mas o Espírito está pronto. O Espírito, Ele está pronto. Então eu não quero vocês adormecidos. Eu não quero vocês buscando seus próprios interesses. Busque o que é maior tesouro, que é o que veio do céu, o que é eterno. Lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 18 e 19, diz assim, ó. Não, Romanos capítulo 7. Capítulo 7, gente. 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. É uma briga constante entre carne e espírito. E quem está vencendo? Quem estiver mais forte. O que eu tenho alimentado durante o meu dia é o que vai ser mais forte. E na hora que o noivo vier, essa é a pergunta. E Jesus está dizendo para mim e para você hoje, eu escolhi você para estar aqui, porque eu quero te revestir. Se posicione. Deus te abençoe.